Eu fiquei na minha incumbência hoje, do capítulo 10, os itens de 16 a 21, com o tema a indulgência, dos itens 16 a 18, e nos itens 19, 20 e 21, na verdade, são perguntas e respostas a uma pergunta maior a respeito de se é permitido a gente repreender e notar as imperfeições dos outros, né? Então, vamos lá. A indulgência, item 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consciência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar? Que velais, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas de que censurais, ou condena o que revelais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anatema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Ser indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, em 1863. Item 17. Ser indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens, e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueceis nunca de lhe dizer, pelo menos pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos. Abre aspas. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que hão nos ofendido. Fecha aspas. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela vos dá. Que é o que pedis ao Senhor, quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse
a esquecer as vossas faltas. Ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do que não foi feito, nem ainda menos do mal que haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincidirdes neles. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as de submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os vossos olhares. Levantai-lhes simultaneamente, com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pedireis que fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurga pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a, como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas, eles vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, bispo de Bordeaux, em 1862. Item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática de santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poder desgalgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cego com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus os castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há de melhor nele, de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germe de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de que chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres, e porque é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas, do Fetre, bispo de Nevers, em Bordeaux.
Próximo item. Na verdade, é como eu falei, uma pergunta e ele vai fazer várias perguntas e respondê-las. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Item 19. Na verdade, é uma questão, né? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não. É essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Item 20. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Resposta. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal. Quando ele existe, fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja. Aquele que note os defeitos do próximo, o faça sem proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ou moralista? Não é proveitosa ao moralista? Desculpa. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, em Paris, 1860. Item 21. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? Resposta. É muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, em Paris, 1860. Bem, meus irmãos, agora eu vou falar a respeito das minhas conclusões aqui, a respeito todos esses itens, né? Eu resolvi fazer um fechamento só, segundo o que eu entendo, né? E até posso até falar de algum testemunho meu, porque eu acho que, infelizmente, como seres imperfeitos que somos, nós julgamos, né? Então, quando eu grifei alguns trechos daqui para poder resumir, de certa forma, minhas reflexões, porque eu acho que só o fato, não cabe a nós julgar ninguém, nós não estamos aqui, estamos para evoluir, isso todos nós já sabemos, né? Embora alguns saibam, é como se entrasse no ouvido e saísse no outro, né? Todo mundo sabe que precisa evoluir, mas parece que realmente é um véu que existe. Então, essa questão de julgar, acho que só o fato de nós estarmos aqui na Terra, encarnados nesse planeta, já nos credencia como devedores, né? Somos criaturas imperfeitas,
espíritos que em franca evolução, que precisam evoluir. Então, nós não somos juízes da vida de ninguém. Infelizmente, é fácil julgar, se a gente prestar bem atenção, fizermos um autoconhecimento, parar e analisar friamente, a gente julga sem querer se a gente está num local público, vê uma criança chorando, fazendo uma malcriação, a gente já julga, já chama de mal educado, mas a gente não sabe, né? Eu tiro por mim mesma, às vezes a gente julga se um amigo está afastado da gente, nossa, fulano nunca mais me mandou uma mensagem, não me chamou mais para sair, você já fica julgando, achando que tem outros amigos, tá de namorado, namorada nova. Muitas vezes o amigo está lá, precisando de uma ajuda, às vezes não está se sentindo bem, não está legal, às vezes não quer te incomodar, como eu mesma já ouvi, amiga, eu não quis te incomodar, que eu não quero ficar passando só coisa ruim para você. Quer dizer, a gente só julga, né? Seria muito mais fácil chegar e estender, amor, tudo bom, por que a gente não procura, né? Mas, enfim, deixando os testemunhos de lado, quando aqui nesse capítulo, no item 17, tem um trechinho que ele fala assim, né? Pedindo-lhe que perdoe os vossos desvios, o que eles pedem é o favor de suas graças, para não reincidirdes nele. A gente eu lembrei da passagem da mulher adúltera, né? Quando a pecadora, todos queriam atirar pedras nela, e Jesus pergunta, fala, né? Professa que atira a primeira pedra quem nunca pecou, né? Então todos soltam as pedras e Jesus pergunta, mulher, onde estão os teus julgadores? Todos não podiam julgar a mulher, não podiam apedrejá-la, porque todos tinham pecados, todos eles não podiam julgá-la. Jesus pergunta, eles não estão aqui, pois então eu também não te julgarei. Vai e não peques mais, né? Que você aprenda, vai e não peque, que ninguém pode julgar, porque todos nós somos pecadores, por assim dizer, pecadores entre aspas, né? Nós temos dívidas também. Então, quem somos nós para julgar, né? Só por estarmos aqui. Tem uma outra passagem que fala assim, Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá a oportunidade de virmos aqui, nos melhorarmos. E a gente não está aqui para isso, para julgar, como eu já falei. Ele é tão bondoso que nos permite reencarnar para podermos nos melhorarmos, evoluirmos, e assim, nos deu o filho dele como exemplo. Se Jesus poderia muito bem ter se colocado numa posição de julgador, de juiz, porque ele era um ser perfeito, mas não, ele simplesmente absolveu, vamos assim dizer, livrou aquela mulher de ser apedrejada, de ser julgada, que poderia ter feito por muitos outros, né, que é um espírito perfeito, mas não, ele humildemente vai e não peques mais. Deus nos manda seu filho como modelo para que nós possamos seguir os passos dele e chegar também ao estado angelical. Nos manda um modelo, o filho como modelo, e depois ainda nos manda, no século XVIII, o Consolador Prometido, a doutrina, para nos ajudar a clarificar mais ainda, né, essas questões de evolução. E tem umas passagens, eu estava vendo aqui, o Paulo, nas cartas aos Romanos, no capítulo 14, tem os versículos de 7 a 13, ele fala o seguinte, em relação a essa questão de julgar. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte, ou vivamos ou morremos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgaste teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda a língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós
dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalos ao nosso irmão. Em vez de julgar-nos, ajudar, porque a malevolência, ela não merece, o mal, ele não merece comentário. Então, por que eu vou estar falando dos tropeços, dos escândalos? Por que eu vou estar julgando o meu irmão se eu sou imperfeito? A partir do momento que a gente faz esse questionamento, né, que a gente tem essa consciência, não é fácil. Acho que isso aqui é dito todo santo dia durante os nossos estudos. A gente está buscando se melhorar moralmente, nós estamos estudando a doutrina, que é um manual para a gente tentar se melhorar. Nós temos Jesus Cristo como nosso modelo. Então, assim, não é fácil, mas nós temos aqui a doutrina que pode nos ajudar, né? Então, temos essa consciência e, como ele falou, praticar essa caridade, né? E tentar se corrigir, se modificar. Todos nós temos nossos defeitos, nossos fardos, né? Por que a gente vai ser tão clarividente aos defeitos dos nossos irmãos se nós mesmos temos defeitos, somos tão imperfeitos, né? Por que a gente não presta atenção a isso? Inclusive, tem até um ditado popular: macaco não olha para o rabo, né? Às vezes a gente critica muito, quando você vê, às vezes, uma pessoa criticar muito um defeito de outro, que ela não gosta, na verdade, aquilo é um espelho de algo que ela não gosta nela mesma, né? Então, não cabe a nós sermos juízes, tentar se corrigir e procurar evoluir, sermos melhores do que pudermos, né, irmãos? Não é fácil, mas vamos tentar seguir as pegadas do nosso modelo, nosso mestre. Bom, meus irmãos, eu tenho certeza que vocês podem me ajudar com melhores reflexões. Eu sou extremamente grata cada vez que eu tenho a oportunidade de dar uma lida para vocês, de falar sobre minhas reflexões. E agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Antônio e vou esperar pelas considerações de vocês. Obrigada e boa noite. Muito obrigado, irmã Elisa, pela sua dedicação para conosco. E parabéns por esta apresentação direta no ponto. Acho que muito bem refletido, né? E vamos lá, vamos pegar mais subsídio aí dos nossos irmãos. Mas foi muito bom, parabéns. Vamos, então, abrir neste momento a palavra para os irmãos que desejarem completar ou fazer algum questionamento sobre o tema abordado. Parabéns, Elisa. Muito boa a sua explanação. Realmente a indulgência é uma das virtudes mais difíceis, né, da gente praticar. Mas, enfim, aqui no item 18, o Dufetre, né, o bispo de Nevers, ele diz, né, todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para subirdes ao cume da montanha do progresso. Por que então vos mostrarais tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Isso que você falou, né? Então, nós julgamos muito os irmãos, em detrimento de nós mesmos, né? Que nós devemos olhar para nosso íntimo, né? Mas aqui, esse mesmo Espírito, ele nos mostra qual o caminho, né, que nós devemos seguir. Ele é a caridade prática, a caridade do coração, a caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos, e amor a Deus acima de todas as coisas. Então, é esse o caminho que a gente tem que procurar para atingirmos realmente a indulgência, né? Para que sejamos indulgentes com os nossos irmãos. É isso aí, retorno para você, Antônio. Muito bom, Fátima, parabéns. É uma reflexão muito cabível. E vamos continuar aqui abertos para que outros companheiros, outros irmãos possam se pronunciar.
Está todo mundo satisfeito? Tem alguém que deseja treinar? Eu gostaria de comentar. Um dia desse eu vi uma reportagem, né, de um pai ou foi uma mãe perdoando uma pessoa que tinha assassinado a filha dela. Olha, a gente tem pelo menos eu teria muito que desenvolver como pessoa, né, como para poder perdoar uma pessoa que tivesse, sei lá, feito mal a um filho nosso, né? Tem que se lembrar que o outro lado é nosso irmão também, mas é um lado muito delicado, que é muito difícil, né? Eu fiquei admirado e sentido, né? Mas ver o pai, não sei, eu não me lembro se foi o pai ou a mãe, eu acho que foi o pai, perdoando e abraçando o assassino da filha dele. Nossa, é muito difícil. Confesso que é um lado que precisamos trabalhar muito para desenvolver esse lado, né? Claro que eu estou falando de um exemplo muito extremo, né? Mas esse assunto é muito bom e muito importante para nos desenvolver como pessoa, como espírito, né? Só essa colocação, só o que eu veio me lembrar, me recordo de uma reportagem que eu vi na TV. Só esse comentário mesmo. Mas o assunto é muito bom mesmo. Em que a gente para refletir diversas situações em que nós não devemos enfatizar o lado ruim do próximo, né? É mais só isso mesmo. Boa noite. Obrigado, Fernando, por esse testemunho. É da vida real, né? E temos que realmente refletir nisso aí, nesses pontos extremos, né? Porque muitas vezes nós, por um motivo ou outro, somos levados a essas situações, ou diretamente ou indiretamente, e é bom nós estarmos preparados, né? Estamos preparados porque a vida, ela está aí na frente e é um caminho que nós não sabemos exatamente como vamos percorrer, mas sabemos que o final é feliz, né? Mas vamos ter que estar preparados nessa viagem e temos que nos desenvolver moralmente, né? Emocionalmente, intelectivamente, para podermos ter um êxito, digamos, com menor tempo despendido, né? Então, eu estou vendo que Tony quer falar, e vou passar a palavra para ele. Boa noite. O Fernando, ele abordou um tema aí de uma experiência que ele viu e serve de alerta para nós, porque esse tema aí só o Espiritismo explica essa indulgência, né? Porque muitas vezes a gente por não ter o entendimento, e até mesmo tendo, quando se passa uma situação dessa com nós, às vezes nós agimos até pior do que aquele que nunca ouviu nem falar em espiritismo e nem em doutrina espírita. Então, isso é um alerta para nós que estamos estudando o espiritismo, tentando nos entender, abrir os nossos horizontes, porque nós somos espíritos e viemos com várias imperfeições e tivemos a oportunidade de estar aqui hoje, nessa encarnação, para reparar um pouco desses nossos equívocos, né? E a indulgência é algo que
realmente, para nós, não é fácil praticar. Mas aí, vamos analisar. Cada um de nós somos exímios em pedir, né, a Deus que nos ajude. Então, será que nós não estaríamos sendo egoístas em pedir para nos ajudar? E o que é que a gente está fazendo para nos perdoar os nossos desafetos? Porque nós estamos aqui para isso, para perdoar desafetos, nos harmonizar. Muitos de nós temos filhos encarnados vindo para nos harmonizar, que em vidas passadas foi desafeto. Então, a prática da indulgência, nós temos que fazer essa reflexão que se nós pedimos a Deus para nos auxiliar, para ser indulgente com nossos defeitos, por que a gente não começa a fazer o mesmo com aquele irmão que a gente muitas vezes falou, eu guardo rancor dessa pessoa, eu não perdoo ele jamais. Então, vamos fazer uma reflexão, sendo espíritas ou não, né, para botar isso em prática, porque às vezes a gente tem lições de pessoas que nunca nem ouviram falar em espiritismo, em evangelho, e no entanto pratica de uma forma bem mais exemplar do que até mesmo nós, que nos encontramos hoje nessa busca espiritual. Então, eu agradeço aí essa oportunidade de explanar esse comentário e passo a palavra aí para o Antônio. Muito boa reflexão. Temos mais tema aqui para nosso pensamento, né, para nós podermos mais nos aprofundar sobre o tema. Mas é isso mesmo. Eu vou deixar para fazer meu comentário mais tarde e vou convidar os nossos irmãos para se posicionarem. Senhor Inácio? Foi muito boa a colocação que o Fernando fez. Veja só, o item 16, ele começa dizendo assim: Espíritas, hoje queremos vos falar da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve ter para com o seu irmão, mas do qual bem poucos fazem uso. Veja só, Jesus já deixou para nós o exemplo. Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Vejam a dimensão e a grandeza da doutrina espírita. Enquanto a gente não voltou a nossa atenção para o estudo da doutrina espírita, na situação em que a gente vê certa ocorrência, a gente não pondera como foi ponderado por Fernando agora. Rapaz, eu não sei se eu estaria bem preparado. Não. Sem o conhecimento da doutrina, na hora que a gente se depara com a notícia dessa, a gente diz, rapaz, se eu pudesse, um cara desse, a gente já pensa de forma diferente. Com o conhecimento da doutrina, a gente já diz que talvez, que é muito difícil, mas a gente já, no nosso íntimo, já surge a possibilidade de, quem sabe, talvez. A gente precisa entender uma coisa. Nós estamos aqui buscando aprender e assimilar os ensinamentos de uma entidade
sublimada do Cristo Jesus. Há uma distância imensa entre nós e ele. Então, aí a gente vai entrar com a indulgência para conosco. Nós temos que entender que não estamos ainda na condição do Cristo. Porém, nós temos que nos esforçar, como eu disse, ser severo convosco, indulgente para com o próximo. Porque é o seguinte, isso é a doutrina que vai trabalhar para a gente. Espera aí. A Elisa colocou no chat aí que tira a vida. Não, a nossa vida, ela é ininterrupta. A doutrina espírita diz que nós somos imortais. Portanto, ninguém nos mata. Elimina o nosso corpo físico. E nós não somos o corpo físico. Esse é um ponto que a gente tem que levar para essa equação. Depois, quem nos garante que aquela morte daquele jovem de seus 10, 12 anos, feita por um marginal, entre aspas, aquele jovem não foi alguém que na vida anterior fez um mal grande, aquele marginal, e que pediu para que agora viesse de alguma forma uma estrutura ou outra que a gente desconhece? Cadê a nossa confiança em que Deus faz o que é melhor para a gente? Que não caia só o cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba. Que antes que a gente peça, Ele nos dá. Ele sabe do que a gente precisa. Se o projeto de Deus é que nós nos tornemos perfeitos, cada encarnação nossa é uma evolução nossa. Então, o que se passa conosco é para nosso benefício. A gente ainda está se trabalhando para aceitar de verdade que nosso corpo é uma ferramenta que a gente está usando e que vai ter que deixá-la. Nós não sabemos ainda qual é o meu momento. Mas o daquele menino foi aos 10, o daquele outro foi aos 5, o daquele outro foi aos 90. Existe aquele que morre do infarto, aquele que morre de um acidente de um veículo, aquele que leva uma queda, aquele que se engasga e morre, aquele que morre do Covid. Existem vários tipos de morte, cada um na sua situação. Cada um tem uma estrutura programada que nós desconhecemos. Agora, o que nós estamos começando a conhecer é que tudo o que ocorre nas nossas vidas é para nosso benefício. Se nós buscarmos fazer de acordo com o Mestre, aquele que veio nos ensinar, amai-vos uns aos outros, não. Só que a gente acha difícil, certo, devido ao nosso estágio. Mas a gente já deu alguns passos a caminho da evolução. O ponto é que a gente precisa entender que nós estamos aqui para crescer. E como foi dito, a indulgência é um sentimento doce e fraternal que todo homem tem que ter para com seu irmão. Quem é meu irmão? Todos. Na atualidade, nós estamos vendo coisas absurdas. Coisas que vimos notícias na Idade Média, mas que estão ocorrendo hoje. Porque existem irmãos nossos que ainda estão naquele nível. Mas a gente tem que olhar tudo isso e dizer: graças te dou, Pai, pela condição em que eu me encontro agora. Como é dito aqui, eu preciso olhar o erro do outro, mas de forma que aquele erro me dê lições, e não apenas para julgar e criticar. Não tem como a gente não ver os defeitos. E aí, vendo o defeito do outro, eu posso me avaliar. Para olhar, sendo severo comigo, olhar onde eu tenho e posso
tenho as condições para corrigir. Então, a doutrina, ela é grandiosa. E é uma oportunidade que a gente está tendo. Porque a gente está começando a olhar, agora, entendendo que Deus, sim, Ele está no controle. Ele não vai fazer o que eu quero. Ele vai fazer o que é necessário para o meu engrandecimento. É como nós estávamos falando. A humanidade já conseguiu, através de mutações, fazer com que uma roseira produza uma rosa azul. É uma modificação. Sim, nós somos co-criadores. Agora, precisamos saber utilizar as nossas qualidades para o benefício dos nossos semelhantes. E não apenas para nós. Seria egoísmo. Aqui ele diz: todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. Filha, nós estamos buscando aqui sermos iguais. Não tem essa de eu sou melhor, eu sou maior, eu posso. Não, a gente está aqui para ser julgado. Já estamos com essa visão. Ainda não fazemos efetivamente em todo o contexto, mas já existe em nós essa ideia, que na encarnação anterior não existia. Na encarnação anterior eu achava que eu mandava e acabou. Eu era atendido, eu fazia tudo o que eu tinha vontade. Agora não. Agora eu tenho que vir limitado, dependente, necessitado, para que eu aprenda a me conter e buscar entender por que eu estou sofrendo, por que eu não tenho o que eu quero. Aí eu começo a trabalhar o orgulho que eu trouxe da vida anterior. Aprendendo a ser humilde, a ser solidário com meu irmão, que antes eu desdenhava, eu não estava nem aí, eu tratava mal, eu judiava, eu fazia e acontecia com o meu semelhante. Agora, o mal que eu fiz a alguém, quando eu vejo agora fazer a um ente querido, eu sinto. Então a gente está se trabalhando. Eu fiz mal antes. E quando eu fazia, eu achava que estava correto. Eu matei, eu fiz e acontecia. Agora eu preciso sofrer. E, às vezes, somos feridos nos entes que nos são mais caros. Parece cruel. Não, é a lição que a gente precisa, talvez pelo nível em que a gente esteja. Por isso que a gente deve pedir a Deus serenidade e paz interior, para que a gente possa estar favorecendo os bons espíritos a estarem na nossa companhia. Porque podemos passar por situações que a gente não prevê. Por isso que é bom conhecer a doutrina, porque a gente começa a se cuidar nesse campo eletromagnético de uma capacidade que a gente não tem noção que é o nosso campo mental, que irradia mesmo com a boca fechada. Então, sejamos gratos, não apenas pela presença e companhia do nosso irmão Antônio, que aniversaria hoje, mas por estarmos juntos aprendendo a doutrina espírita. Desculpe o tempo que eu me estendi. Meus irmãos, alguém mais deseja fazer alguma colocação? Bom, meus irmãos, gostaria somente de vos pedir, eu vou resumir aqui o meu raciocínio desta noite. Eu vejo que esse tema que nós estamos tratando, bem-aventurados, que são os que são misericordiosos, não é? Que nos apela para a indulgência, para o perdão das ofensas, enfim, para a caridade, ele nos mostra o mecanismo universal do amor. Ele vem nos demonstrar como funciona o universo na construção que realizamos todos os dias e que se realiza para nós
de irmãos abnegados que trabalham incessantemente para o nosso bem e para a nossa evolução. Nós somos seres criados dentro dessas leis naturais que nós estamos à procura de conhecer. Meus irmãos, não é possível nos furtarmos dessas leis. Nós podemos nos equivocar no percurso, escolher escolhas, digamos, menos corretas, mas a própria natureza nos leva, nos encaminha para os nossos acertos. Não devemos, conforme disse nossa irmã Elisa, não devemos julgar. Nós devemos ser julgadores de nós mesmos. Nós temos a oportunidade de todos os dias, e Santo Agostinho nos deu essa orientação, de pensarmos no que foi que fizemos, no que foi que acertamos, no que foi que erramos, e tentarmos no dia seguinte, numa nova oportunidade, exercermos por nossa vontade, por nosso esforço pessoal, esse trabalho que é de nos corrigirmos e de tentar nos alinhar por essas leis que fazem parte da nossa essência. Por isso, elas estão dentro de nós, porque elas espelham o nosso corpo, tanto físico quanto espiritual. Aqui fala-se de indulgência, fala-se de benevolência, fala-se de perdão das ofensas. É o que chamam os espíritas BIP da caridade. Benevolência para com todos. O que é ser benevolente? Essa é uma pessoa que quer o bem. Essa é uma pessoa de boa índole. Essa é uma pessoa que não faz o mal ao seu próximo. Uma pessoa indulgente é aquele que não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar deles. É ter a consciência de que o outro é um ser como eu sou, que veio de onde eu vim, que está passando por um percurso que eu já provavelmente passei. E em sabendo, em estar um pouco mais à frente, é meu dever ser indulgente com ele e orientá-lo, não condená-lo. E o perdão das ofensas é um dos tipos de caridade mais difíceis de praticar, porque nós todos temos o ressentimento que advém do nosso orgulho, da nossa imperfeição. Meus irmãos. Que bom que nós estamos sabendo que nós somos imperfeitos, mas pelo nosso esforço pessoal, por este estudo, pela instrução que nos está sendo fornecida, nós vamos nos aperfeiçoar, meus irmãos. Nós vamos ser mais úteis e vamos ser verdadeiramente caridosos. Eu queria dar um exemplo, pegando na palavra de seu Inácio. Digamos que temos uma equipe de cientistas que está desenvolvendo uma rosa que não vai ser mais cor-de-rosa, né? Isso é até um problema, porque rosa é cor-de-rosa, né? Chama rosa a cor, porque ela vem da rosa, né? Mas digamos que eles vão desenvolver isso aí. Mas eles estão desenvolvendo isso por quê? Para exercer a sua vaidade, sem propósito. Talvez o propósito de ganhar muito dinheiro.
Meus irmãos, hoje a humanidade se preocupa em ganhar muito dinheiro, se preocupa com a parte material de suas cocriações divinas. Quer dizer, como é que eu posso servir a Deus se eu estou servindo a mim na minha incompetência? Porque eu não sei nem me gerir direito. Então, digamos, como é que eu podia ajudar meu Pai Criador, co-criando aí pelos universos, pela Terra, me aproveitando de tudo aquilo que eu crio, que tudo eu faço por meu orgulho, tudo eu faço por meu egoísmo, pela minha vantagem, para ganhar dinheiro. É isso que nós estamos aprendendo, meu irmão. Nós estamos aprendendo a criar pelo bem, a criar pelo amor. Nós ainda não aprendemos a lei do amor, da justiça e da caridade. Ela está aí, mas nós não aprendemos ainda. A nossa humanidade ainda não aprendeu. Nem nas civilizações humanas mais avançadas, pelo contrário. Mas a lei, esse mecanismo universal do amor, que eu estou chamando agora, que um irmão chegou aqui e disse assim, isso é um mecanismo universal do amor se realizando todos os dias, independentemente da vontade dos seres imperfeitos que vocês são ainda. A misericórdia de Deus é grande, porque nos dá o livre-arbítrio, mas assim mesmo, criaturas imperfeitas que nós somos e fomos muito mais imperfeitas, nós estamos caminhando para a perfeição. Meus irmãos, eu vou ficar por aqui, porque o tempo está já avançado. Eu agradeço a todos esta oportunidade de me dirigir para vocês, fazer essa reflexão